Hoje iremos falar sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Falaremos sobre a definição e classificação da equação diferencial ordinária, solução de equações diferenciais, problema do valor inicial, teorema da existência e unicidade de soluções, equações variáveis separáveis e as referências. Definição e classificação da equação diferencial ordinária. As equações diferenciais ordinárias de primeira ordem são um tipo de equação diferencial que envolve uma função desconhecida de uma única variável independente e suas derivadas. Elas são chamadas de ordinárias porque não envolvem derivadas parciais, ao contrário das equações diferenciais parciais. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem pode ser escrita na forma geral apresentada, onde y é a função desconhecida, x é a variável independente e f de xy é a função conhecida que relaciona as derivadas y com a xy. Essa equação descreve a taxa de variação de y em relação a x e estabelece uma relação entre a função y e suas derivadas. A solução dessa equação é uma função yx, que satisfaz a equação para todos os valores de x dentro de um determinado intervalo. Tais equações são amplamente utilizadas em diversos campos da matemática, física, engenharia e ciências naturais. Elas desempenham um papel fundamental na modelagem e resolução de problemas que envolvem taxas de variação, crescimento, decaimento, circuitos elétricos, dinâmica populacional, entre outros fenômenos. As equações podem ser classificadas de acordo com seu tipo e sua ordem. Dessa forma, uma equação é ordinária se suas funções incógnitas forem funções de somente uma variável, e quando a sua ordem depende da derivada de maior ordem presente na equação. Soluções de equações diferenciais. Uma função f é denominada solução de uma equação diferencial se a equação é satisfeita quando y igual a f de x e suas derivadas são substituídas na equação. Temos a seguir um exemplo. Mostre que y é igual a x menos x elevado a 1 é uma solução da equação diferencial xy' mais y igual a 2x. Fazendo a derivada de primeira ordem da expressão y igual a x menos x elevado a menos 1, obtém-se y' igual a x menos x elevado a menos 1'. Substituindo em xy' mais y igual a 2x, tem-se x vezes x menos x elevado a menos 1 mais y igual a 2x. Reorganizando a equação, chega-se em y igual a x menos x elevado a menos 1. Portanto, y igual a x menos x elevado a menos 1 é uma solução da equação diferencial xy' mais y igual a 2x. Problema do valor inicial. Pode ser definido como um método para encontrar uma solução da equação diferencial que satisfaça uma determinada condição inicial. Essa condição inicial pode ser uma condição do tipo yt0 igual a t0. Uma solução do problema de valor inicial em um intervalo i contendo t0 e uma função yt que está definida nesse intervalo, tal que sua derivada também está definida neste intervalo e satisfaz derivada parcial de y em relação a t igual a f de ty e yt0 igual a y0. Determine C1 e C2 de modo que yx igual a C1 vezes i elevado a 2x mais C2 vezes i elevado a x mais 2 vezes c no x satisfaça as condições iniciais y0 igual a 0 e y'0 igual a 1. Realizando a substituição de x igual a 0 e y igual a 0 conforme a condição inicial y0 igual a 0 na fórmula geral, obtém-se 0 igual a C1 vezes e elevado a 2 mais C2 vezes e elevado a 0 mais 2 vezes c no 0. Reorganizando, chega-se em C2 igual a menos C1. Encontrando a equação diferencial de primeira ordem da função geral, y'x igual a C1 e elevado a 2x mais C2 e elevado a x mais 2 vezes c no x', tem-se y'x igual a 2 vezes C1 e elevado a 2x
mais C2 elevado a x mais 2 vezes cosseno x. Substituindo a condição y'0 igual a 1, tem-se 1 igual a 2 vezes C1 elevado a 2 mais C2 elevado a 0 mais 2 vezes cosseno 0. Resolvendo, menos 1 igual a 2 menos C1 mais C2, 2. Substituindo 1 em 2, temos menos 1 igual a 2 vezes C1 mais menos C1. Assim, C1 igual a menos 1 e C2 igual a 1. Portanto, C1 igual a menos 1 e C2 igual a 1 satisfazem as condições iniciais de y0 igual a 0 e y'0 igual a 1. Exemplo 2. Vamos encontrar a solução do PVI sabendo que a derivada parcial de y em relação a t igual a e elevado a 3t e y de 1/3 igual a e sobre 3. A solução geral da equação da derivada parcial de y em relação a t igual a e elevado a 3t é o conjunto de todas as primitivas da função f de t igual a e elevado a 3t, ou seja, yt é igual à integral de e elevado a 3t dt mais c, e que é igual a e elevado a 3t sobre 3 mais c, que é válida para t entre menos infinito e mais infinito. Substituindo t igual a 1/3 e y igual a e sobre 3, obtém-se c igual a 0. Assim, a solução do PVI é yt igual a e elevado a 3t sobre 3. Vamos agora falar do teorema da existência e unicidade. O que a gente está preocupado com esse teorema? Antes da gente resolver as equações diferenciais ordinárias, sistemas lineares, a gente se pergunta, a gente faz algumas perguntas, né? Primeira pergunta: existe solução? Porque se não existe solução, a gente nem começa a resolver a nossa EDO. Segunda pergunta: se existe solução, nós temos apenas uma solução ou nós temos várias soluções? Por que nós estamos preocupados com essa segunda pergunta? As EDOs, né, apresentam para a gente problemas reais. Quando nós temos, por exemplo, problemas de valores iniciais, os PVIs, tá? Nós estamos preocupados ali, por exemplo, na física, quando a gente tem aceleração, velocidade, nós queremos responder alguma coisa dentro de um cenário da física sobre velocidade, sobre aceleração, nós queremos, é inviável, né, para nós ter várias soluções, né? Então, a gente está preocupado em ter apenas uma única solução. A primeira pergunta se trata, então, da existência, né, da existência de solução para as equações diferenciais ordinárias, e a segunda, da unicidade de soluções para essas equações, tá certo? Vamos lá. O teorema de Picard, então, vai responder para nós como a gente vai, né, esse método vai responder para nós como é que a gente vai saber se existe, né, solução e se essa solução é única, tá? Então, primeiro, vamos lá. Dado R, né, um conjunto aqui num retângulo, né, nós vamos prender esse x entre A e B. Então, vamos lá. A gente prende esse x aqui entre A. Então, esse x está contido no intervalo de A a B. E esse y no intervalo de C a D, né? Então, está aqui. Vamos lá. X maior ou igual a A, menor ou igual a B. Y maior ou igual a C, menor ou igual a D. Esses intervalos aqui, esse conjunto está contido nos reais de duas variáveis, tá? X e Y. Então, a gente tem aqui um ponto, né, no interior desse conjunto R, desse retângulo, né? Vou colocar esse ponto aqui, por exemplo, ó, x0, y0. Digamos que este ponto esteja aqui. Bem, a solução, primeiramente, ela tem que passar por esse intervalo, certo? Então, nós temos aqui um intervalo x0, y0. E aí, a gente vai falar agora, né, das condições, mas antes da gente passar para as condições, a gente tem que lembrar que esse intervalo aqui, né, a gente tem aqui, então, um intervalo
digamos, daqui até aqui, pelo qual passa a nossa solução, a gente pode chamar de I, tá? Esse intervalo I, por onde passa a nossa solução. Esse intervalo está contido, né, entre A e B, tá? Intervalo contido entre A e B, tá certo? Então, aqui nós vamos ter a nossa função f de xy, tá? Né, que nós vamos representar por y aqui. E a gente pode passar, então, para as condições. Vejamos. Se a minha função f de xy é contínua em R, então nós estamos aqui, ó, estabelecendo uma condição. É contínua em R, então existe solução. Então, a primeira condição que diz respeito à existência de solução, tá? E essa segunda condição aqui, se a derivada parcial em y é contínua em R, tá? É contínua nesse intervalo, então existirá uma única solução, que diz respeito à unicidade de solução, tá certo? Então vamos para um exemplo. Essa função aqui em 1, valendo 1, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos testar a continuidade da função, né? Qual é a nossa função? A nossa função é y². Y² é contínua, né? A gente pode testar fazendo o limite de xy tendendo para 1 e 1, né? X tendendo para 1, y tendendo para 1. E a gente vai concluir que esse limite, o limite da função, é igual a essa imagem no ponto 1, tá? Imagem de f de xy, f de 1 em 1, né? Quer dizer, a imagem no ponto 1 é igual a 1, né? Então, y² é contínua. Segundo, nós podemos testar, então, se há apenas uma solução ou várias soluções, como a derivada, então, de y², né, da minha função em relação a y, é 2y. A gente sabe também que é contínua fazendo o mesmo processo, né? O limite, quando esses xy tendem para 1, vai ser igual a 2, e fazendo a imagem no ponto 1, nós temos também o resultado igual a 2. Espera aí, aqui. Aí. Ok, então nós temos que essa solução existe, tá? E essa solução apresenta, né? Essa solução é única, né? Então, quer dizer, nós provamos aqui pelo método de Picard que a solução existe e é única, tá? Tentando resolver aqui um próximo exemplo. Espera aí. Vou desenhar aqui, espera aí. Y sobre y raiz cúbica de y, né? Vejam que a gente não admite, não é, y igual a zero. Então, nós temos uma descontinuidade nesse ponto zero, tá? Logo, ela é contínua, exceto no ponto zero. A gente pode dizer, então, que existe solução, né? Essa solução é única quando y é diferente de zero, tá certo? Então, ok, a gente provou unicidade, provamos a existência, provamos a unicidade, e unicidade apenas nos pontos em que y é diferente de zero, tá certo? Agora, vamos falar um pouco sobre as equações e variáveis separáveis. Uma função separável é uma equação diferencial de primeira ordem, na qual a expressão para dy sobre dx pode ser decomposta como uma função de x multiplicado pela função de y, podendo ser escrita da forma dy sobre dx, que é igual a g de x vezes f de y. É chamada de separável, pois a expressão
pode ser separada em uma função de x e uma função de y. A expressão dy sobre dx igual a g de x sobre h de y, onde h de y é igual a 1 sobre f de y, pode ser resolvida a partir da multiplicação cruzada entre as expressões, que irá deixar todas as variáveis que acompanham o y de um lado da equação e todas as variáveis que acompanham o x de outro lado da equação. Assim, reescrevendo a equação na forma diferencial, vamos obter h de y multiplicado por dy igual a g de x multiplicado por dx. Integrando os dois lados da equação, vamos ter integral de h de y dy igual a integral de g de x dx. Resolva a equação diferencial d de y sobre d de x igual a y sobre x. O primeiro passo para resolver a equação é necessário isolar o x e o y de lados opostos. Sendo assim, vamos ter dy sobre y igual a dx sobre x. Após isso, o segundo passo é resolver a integral de dy sobre y igual a integral de dx sobre x. Como resultado, teremos ln módulo de y igual a ln módulo de x mais constante 1. Aplicando exponencial em ambos os lados, vamos ter y igual a x que multiplica e elevado a constante 1. Fazendo e elevado a constante 1, temos como resultado constante. Como resultado final, vamos obter y igual a x que multiplica a constante. Portanto, y igual a x que multiplica a constante é a solução geral da equação. Assim, um lugar onde a gente consegue aplicar nas ciências sociais as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem é na matemática financeira, principalmente em juros compostos e capitalizações. Vamos começar com juros compostos. Juros compostos é primeiramente um capital inicial que ele vai ter uma rentabilidade mensal a uma variável exponencial. E essa rentabilidade a gente vai chamar como um capital que vai vir depois, a gente vai chamar de montante. Em matemática financeira a gente tem uma fórmula para calcular esse montante, que é o que a gente quer, que é um montante é igual ao capital inicial mais a taxa de juros. Nesse sentido, a taxa de variação do montante em relação ao tempo é proporcional ao meu próprio montante, sobre a fórmula dm dividido por dt sobre m é igual a k. Eu posso pegar essa fórmula e isolar a variável m. E desse modo eu vou ter dm dividido por m é igual a k vezes dt, que é a derivada, cuja solução se dá pela integração da direita e da integração pela esquerda. Um exemplo seria um investidor aplicar R$5.000 a juros compostos 5% ao ano, de modo que os juros se acumulem de forma contínua, isto é, a cada instante. Quantos anos serão necessários para que o investidor dobre o seu capital, supondo que não haja retiradas nem depósitos adicionais? A solução seria aplicando os números do exercício na fórmula montante é igual a capital inicial vezes a constante sobre I, que é a taxa de juros, vezes o tempo, ou seja, 100.000 é igual a 500.000 vezes Z vezes 0,5 vezes o T, o que vai dar o 2. E a gente, se calcular o T pelo logaritmo, nós vamos chegar em 13,86, o que daria 14 anos. Essa é a solução do exemplo 1. Essas são as referências utilizadas na elaboração desse material. Obrigado por assistir.